Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Podemos sentar? Meus caros irmãos e irmãs, celebramos na festa da Páscoa o que é a vida e celebramos o sentido de vivenciá-la no transcorrer de toda a nossa caminhada. A vida, ela não está adentro a um sepulcro, mas a vida está no que Deus proporciona fora de nós mesmos. Não podemos viver dentro do sepulcro do nosso próprio ser, mas nós encontramos com o sentido pleno da alegria e da felicidade que Deus proporciona a cada um de nós e para o qual nós somos criados, a partir do momento em que nós rolamos a pedra do nosso coração. A partir do momento em que nós deixamos com que o nosso ser, a nossa vida, possa vivificar a cada dia esse sentido que Cristo proporciona a cada um de nós no transcorrer da nossa vida. São Paulo hoje na segunda leitura nos diz: procurai as coisas que são do alto, se ressuscitastes com Cristo. Ressuscitar com Cristo é deixar com que venha a cada um de nós a vida nova, é deixarmos com que em cada um de nós possa brotar o sentido da vida, que o caminho de Deus nos leva a vivenciá-la no dia a dia de nossa transcorrência humana. Nós não encontramos a alegria plena da vida se nós não nos encontrarmos efetivamente com Deus. Nós nos encontramos com o que é essencial se nós não nos encontramos efetivamente com aquilo que Deus proporciona a cada um de nós. Saramago dizia assim: demos voltas e voltas na realidade, mas só há duas coisas: ou escolhes a vida ou afasta-te dela. Escolher a vida é adentrarmos nesse mistério de Deus, adentrarmos nessa graça de Deus, daqueles que buscam as coisas que são do alto, aqueles que deixam-se renascer para Deus e em Deus no transcorrer da vida, aqueles que não ficam estáticos dentro do seu próprio ser, paralisados dentro da sua própria ideologia e sentido de viver, mas que procuram, através dos ensinamentos de Cristo, de que forma nós vivemos a vida e a vida em Deus. Poderíamos dizer que Deus agiu no silêncio, porque Deus se manifesta no silêncio. Deus se manifesta no silêncio do nosso ser, do nosso coração. O encontro do homem com Deus, como dizia Santo Agostinho, é o encontro da alegria, é o encontro da felicidade. Procurar Jesus dentre os mortos é vivermos efetivamente a própria mortalidade do nosso ser, é não nos encontrarmos com a graça, é não nos encontrarmos com o mistério, com esse amor de Deus. Carlos Drummond de Andrade dizia: sou do tamanho daquilo que eu vejo, né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós nos proporcionamos, é o tamanho ao qual nós damos ao nosso próprio sentido no transcorrer da nossa vida. Deus hoje nos proporciona a ressurreição do seu Filho unigênito. Deus nos mostra hoje que a nova criação é fundamentada, sobretudo, através do seu Filho.
Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas nos diz a Sagrada Escritura que era o primeiro dia da semana. Gênesis nos narra que a criação se deu início no primeiro dia da semana, a antiga criação. A nova criação também se dá no primeiro dia da semana, quando nós nos encontramos com o Senhor ressuscitado. Quando nós vamos ao encontro dele, encontramos-nos com essa graça que Deus proporciona a cada um de nós, na abertura do nosso ser, a estarmos com ele, a sermos com ele. Aquele que os homens crucificaram, aqueles que os homens humilharam, Deus o exaltou para toda a humanidade. Aquilo que a prepotência humana achou que era para eles o sentido pleno de ser e de continuar a construir, Deus nos mostra que o homem agiu erroneamente no transcorrer da sua caminhada. Deus nos mostra que, através do fim, muitas vezes é o princípio da vida. O que para muitos é o fim de uma caminhada, para Deus é o início. Por pouco tempo, dizia Papa Francisco, descobriram na cruz um novo início. Do mais horrível instrumento de tortura, Deus obteve o maior sinal de amor. Aquele madeiro da morte transformado em árvore de vida nos lembra que os inícios de Deus começam muitas vezes a partir dos nossos fins. Quando nós achamos que tudo está destruído, é onde Deus nos mostra um sentido novo. Deus nos mostra a sua luz. Deus nos mostra que o caminhar dele é onde se fundamenta, sobretudo, as maravilhas que ele quer proporcionar a cada um de nós como filhos amados. No mistério da cruz e da ressurreição, ele nos garante que o ódio e a violência, o sangue e a morte, não têm a última palavra dentro das vicissitudes humanas, mas a vitória definitiva é de Cristo. Porque nós partimos dele, se nós queremos construir em nós um sentido novo de vida. Nós partimos dele se nós queremos efetivamente darmos a cada um de nós a possibilidade da vida que é nele, a vida que nós nos alimentamos, a vida onde mata a nossa sede no transcorrer da nossa caminhada. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos da graça de Deus. A essência que Deus proporciona a cada um de nós. A essência que Deus proporciona quando nós buscamos nele a alegria. Nós reconhecemos em Cristo a alegria e a gratidão de sermos salvados. A nossa história, a nossa salvação é guiada por um único prodígio, que é a misericórdia de Deus. Como eu dizia ontem, o nome de Deus é misericórdia, porque o Senhor é amor. O Senhor é a base fundamental do que nós podemos reconhecer como gratuidade da vida, que nos infunde a revelação suprema daquilo que Deus é, bondade infinita. Ele é a bondade, ele é a fonte inesgotável do amor que nós procuramos em toda a nossa vida. Muitas vezes podemos passar no transcorrer da nossa caminhada buscando e querendo sentir o que é o amor, mas só sentimos quando nós nos encontramos com ele. Exupéry dizia assim: uma pessoa para compreender ela tem que se transformar. Eu não posso compreender o evento da ressurreição se não houver uma transformação, se não houver um sentido de querer buscar, compreender e vivenciar através da fé essa presença do Cristo que ressurge. Como pode alguém morto ressurgir para a vida, né? É o Deus que muitas vezes nos mostra as maravilhas incompreensíveis ao olhar do homem, mas a maravilha é sentida na medida em que nós nos abrimos a vivenciá-la no nosso dia a dia. Santo Agostinho escrevia que o Filho de Deus e o próprio Cristo ressuscitado é o princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Na expectativa desta realização, Cristo ressuscitou e vive no coração dos fiéis. Nele os cristãos experimentam os milagres da vida vindoura, os milagres daquilo que Deus proporciona a cada um de nós, que é a ressurreição. Deus proporciona a nós a possibilidade da ressurreição. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Deus não é a morte. Rolar a pedra do sepulcro do nosso ser é deixar com que nós possamos visualizar essa graça de Deus que vem ao nosso encontro. É sairmos do sentido do nosso próprio egoísmo para vermos que nele nós encontramos o sentido da fraternidade.
de alguém que se doa. Quando nós celebramos o Natal, nós dissemos: Deus de rico que era se fez pobre, como nos diz São Paulo, para nos enriquecer. Assim nós nos enriquecemos na medida em que nós adentramos a esse mistério e essa graça que Deus proporciona a cada um de nós. Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a nossa vida com o que damos. Churchill escrevia dessa forma. Assim, aquilo que nós recebemos é aquilo que nós vivemos. Quem é de Cristo vive em Cristo, quem é do mundo vive no mundo. Aspirai as coisas do alto, lá onde está Cristo nosso Senhor. Aspirai a ressurreição, onde dizia o Evangelho: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Por que esquecemos de procurar aquele que vive e procuramos muitas vezes a morte dos nossos pecados, a destruição do nosso próprio ser? Ele é a misericórdia infinita, Ele é o amor de bondade, Ele é o sentido e o amor que se perpetua em cada um de nós. O grande questionamento da Páscoa que deve nos permear é: a quem eu tenho procurado? De que forma eu tenho procurado a Deus? Será que eu me escandalizo pela cruz ou eu me agracio pela cruz que me foi capaz de dar a vida que Deus proporciona a cada um de nós, que Deus dá a cada um de nós? A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que nós somos, ou seja, apesar daquilo que nós somos, dizia Victor Hugo. Deus nos ama assim, como nós somos, da forma com que nós, no transcorrer da nossa vida, na nossa fragilidade, nos comportamos, porque Deus é amor infinito, Deus é bondade infinita, o nome dele é misericórdia, aquele que olha com compaixão as misérias do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.